Boa noite, amados irmãos. Hoje continuaremos lendo nosso livro, O Grande Conflito. Que o Senhor possa abençoar nossa leitura hoje e sempre. Hoje continuaremos lendo o capítulo 6, A Dupla. Antes de lermos, vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Pai, muito obrigada pelos meus pais terem me dado uma educação maravilhosa para mim poder explicar um pouco da tua palavra para seus filhinhos e filhinhas. Que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos e da minha irmã, Sara, Manuel e Samuel. Mas não só eles, meu pai, minha mãe, meus familiares e todas as pessoas. Eu te agradeço por tudo e que possamos ter uma boa leitura. Em nome de Jesus. Amém. A dupla. Desde o nosso 9º século, o povo da Boêmia tinha a Bíblia no próprio idioma e realizava os cultos de adoração em sua língua. Entretanto, Gregório V. Pauzim tinha a intenção de escravizar o povo. E o Papa promulgou um edito proibindo a adoração pública na língua boêmia. O Papa declarou que era agradável a Deus que sua adoração fosse celebrada em idioma desconhecido, mas o céu havia provisionado agentes para preservar a Bíblia. Muitos valdenses e albigenses, afastados pela perseguição, chegaram à Boêmia. Trabalharam com fervos em segredo. Dessa maneira, preservaram a fé da verdade. Antes dos dias de uns, havia pessoas na Boêmia que condenavam a corrupção da igreja. Isso despertou os temores da hierarquia, que começou a perseguir aqueles que ensinavam o Evangelho. Depois de um tempo, foi proclamado decreto que todos aqueles que se desviassem da maneira romana de adoração seriam condenados à fogueira. Apesar disso, os cristãos guardavam com expectativa a vitória de sua causa. Ao morrer, um deles declarou: alguém se levantará dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e não conseguiram prevalecer contra ele. Alguém assim já estava ganhando proeminência e testemunho contra Roma agitaria as nações. João Hus nasceu em um lar humilde. A morte de seu pai o deixou órfão bem cedo. Sua devota mãe acreditava que a educação e o temor a Deus eram os bens mais valiosos. Por isso, fez todo esforço para proporcionar essa herança ao filho. Estudou na escola da província. Então partiu para a Universidade de Praga, onde foi admitido como bolsista de caridade. Na universidade, logo chamou a atenção com a sua rápida progresso. Sua conduta bondosa e cativante fazia todos o admirarem. Era um seguidor sincero da Igreja Católica Romana que buscavam fervorosamente as bênçãos espirituais que ela alegava distribuir.
Após concluir o curso adversário, entrou para o sacerdoria, logo adquiriu proeminência e se ligou à corte do rei. Lá foi nomeado professor e mais tarde reitor da universidade. O humilde bolsista se tornou orgulho de seus pais e o seu nome foi honrado por toda a Europa. Jerônimo, que mais tarde se uniu a uns, havia levado consigo da Inglaterra os escritos de William. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de William, era uma princesa boêmia. Por sua influência, as obras do reformador receberam ampla circulação em sua terra natal, pois sentiu-se inclinado a ter uma visão favorável das reformas de William, sem o saber de que já começavam a trilhar um caminho que o levaria para bem longe de Roma. 2 quadros impressionantes. Na época, 2 estranhos da Inglaterra, homens eruditos, receberam a luz e foram apalhados em Praga. Logo foram silenciados, mas não estavam dispostos a abrir mão de seus planos. Recorreram a outras medidas, como além de pregares, eram artistas. Fizeram 2 quadros em um lugar no qual o público poderia ver. Um representava a estrada de Cristo em Jerusalém, humilde e montado num jumento, Mateus 21:5, seguido por seus discípulos em roupas gastas de viagem e pés descalços. O outro quadro mostrava uma elegante profissão eclesiástica. O Papa em seus ricos vestes de tríplice coroa, cavalgando um cavalo magnificamente ornamentado com trompetas, e à sua frente cardeais e oficiais, segundo em ordem esplendorosa. Multidões vinham olhar as figuras. Ninguém deixava de entender a moral da história. Grande comoção se despertou em Praga, e os estrangeiros acharam necessário partir, mas os quadros causaram profunda impressão em uns e conduziram ao estudo mais aprofundado na Bíblia e dos escritos de William. Embora ainda não estivesse pronto para aceitar todas as reformas de William, reconheceu o verdadeiro caráter do Papa e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Praga é interditada. As notícias acerca dessas coisas chegaram a Roma, e os recebeu a ordem de comparecer perante o Papa. Obedecer significaria morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo se uniram apelando ao pontífice que permitisse
a os permanecer em Praga e responder enviado um presente. Em vez disso, o Papa manteve a revolução de julgar uns e condená-lo, declarando um interdito sobre a cidade da Praga. Naquela época, esse tipo de sentença era motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era o representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para enviar o juiz sobre elas. Acreditavam que, enquanto o Papa não removesse a excomunhão, os mortos não viriam acesso ao céu. Todos os serviços religiosos foram suspensos, as igrejas ficaram fechadas, os casamentos eram realizados do lado de fora do pátio das igrejas. Os mortos eram enterrados em valas ou campos sem funeral. Praga foi tomada por grande comoção. Muitas pessoas denunciaram. Uns exigiram que ele fosse entregue a Roma, a fim de acalmar as tempestades e reformar partiu para uma temporada em sua vila natal. Não parou sua obra, mas viajava pelo campo pregando às ávidas multidões. Quando a agitação em Praga arrefeceu, uns voltou e continuou a pregar a palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos, e muitos dentre os povos se aliaram a ele. Até então, uns havia realizado um trabalho solitário. Entretanto, a partir do momento em que Jerônimo aderiu à reforma, a vida dos dois se uniu e nem mesmo na morte seriam separados. Dentre as qualidades que conferem verdadeira força de caráter, uns era superior. Jerônimo, demonstrando verdadeira humanidade, reconhecia o valor de uns e cedia a seus conselheiros. Por meio da união dos esforços de ambos, a reforma rapidamente se disseminou. Deus permitiu que grande luz brilhasse sobre a mente daqueles homens escolhidos, revelando a eles muitos dos erros de Roma. No entanto, eles não receberam toda a luz que o Senhor tinha para o mundo. Deus estava conduzindo o povo para fora das trevas de catolicismo e o fez passo a passo no ritmo que as pessoas eram capazes de suportar. Assim como a glória plena do sol ao meio-dia afasta aqueles que passaram muito tempo na escuridão, toda a luz ao mesmo tempo os afastaria. Por isso, Deus a revelou pouco a pouco, à medida que os indivíduos tinham condições de aceitá-la. A divisão dentro das igrejas continuou. Entre papas competiam por supremacia. A contenda entre eles encheu de confusão todo o mundo cristão. Não contentes
com as condenações que lançavam uns aos outros, cada um se propôs a cumprir armas e reunir soldados. E claro que para isso eles necessitavam de dinheiro. Para obtê-los, ofereceram a venda de dons, ofícios e a bênção da igreja. Com ousadia cada vez maior, uns denunciavam o terrível abuso que eram tolerados em nome da religião. As pessoas acusavam Roma abertamente como a causa das misérias que tornavam conta do mundo cristão e o assolavam. Mais uma vez, Praga parecia às portas de uma guerra sangrenta. Assim como em eras passadas, o verso de Deus tinha acusado de ser os perturbador de Israel. 1 Reis 18 e 17. Novamente, Roma colocou a cidade sob interdito e uns partiu para sua vila natal. Ele ainda falaria de uma plataforma mais ampla para toda a cristandade, antes de entregar sua vida em testemunho à verdade. Um concílio geral foi convocado na cidade de Constança, no sudoeste da Alemanha. O imperador Sigismundo queria realizar a união, por isso João um dos 3 papas rivais, o convocou. O Papa João, cujo caráter e comportamento não ficariam bem sob investigação, não ousou se opor à vontade de Sigismundo. Os principais objetivos do concílio eram resolver a divisão da igreja e eliminar a heresia. Um dos antipapas foram convocados a comparecer, bem como João. Os papas rivais foram representados por delegados. Como grande receio, o Papa João compareceu. Ele temia responder seus vícios que haviam levado desgraça à coroa papal, bem como pelos crimes que havia cometido a fim de conquistá-la. Mesmo assim, fez sua estrada à cidade de Constança com grande pompa. Acompanhado havia um dossel dourado, segurado por 4 magistrados-chefes. A hostia da comunhão usada na minha era carregada à sua frente. As ricas vestes dos cardeiros e nobres causaram forte impressão com a sua ostentação. Enquanto isso, outro viajante se aproximava de Constança. Disse Deus aos amigos que se nunca mais fosse vê-los novamente, sentindo que a sua jornada o conduzia às chamas. Havia conseguido um salvo-conduto com o rei da Boêmia e outro com o imperador Sigismundo. Mesmo assim, fez todos esses preparativos, tendo em mente o fato de que provavelmente viesse a morrer. Amados irmãos, amanhã continuaremos lendo nosso livro Grande Conflito, da página 48. Não saiam.
Antes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, muito obrigado por essa leitura maravilhosa que nós fizemos agora. Que nós possamos entender o que lemos agora e que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão ouvindo ou que estão me acompanhando. Mas que o Senhor abençoe cada um de nós e guarde a família de cada um. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.